A morte é um evento inevitável. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou quem me livrará da morte no corpo? O sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, ele diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, os mortos, porém, não sabem coisa nenhuma. Note que tanto o apóstolo Paulo no Novo Testamento, quanto o sábio Salomão no Antigo Testamento, se referem à morte como um evento inevitável. E por que morremos? Escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida através de Cristo Jesus. Nós morremos porque pecamos. Deus, ao criar o ser humano, lá no Éden, ele disse a Adão e Eva que o casal poderiam comer livremente de todo o fruto de todas as árvores que haviam no jardim. Porém, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela eles não poderiam comer. E Deus disse que se dele comessem, certamente Adão e Eva morreriam. E quando lemos Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo através de um único homem. E assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, se por causa de um único homem todos foram feitos pecadores, da mesma forma, todos também passarão pela morte. Todos também já têm essa sentença de que por causa do pecado nós morremos. E muitos dizem que nós, seres humanos, não morremos. Alguns dizem que o ser humano, depois da morte, ele vai direto para o céu, ou ele vai para o inferno, ou ele se reencarna. Ora, se o ser humano ele vai para o céu após a morte, ou ele vai para o inferno, ou ele se reencarna, significa dizer que o ser humano não morre. E a Bíblia Sagrada diz que o ser humano morre. Quem apresenta essa ideia de que o homem não morre, o ser humano não morre, é o diabo. Foi o que ele disse para Adão e Eva lá no Éden. Ele disse para Eva o que Deus disse em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva responde para a serpente: Olha, Deus disse para a gente não comer, porque se nós comermos, nós morreremos. E o que o diabo disse? Vocês não morrerão. Então, a ideia de que o ser humano não morre é uma ideia da serpente, da antiga serpente que é o diabo, o adversário. Biblicamente falando, o ser humano morre, o ser humano é mortal. E o que é a morte? A morte é a cessação da vida, é quando a vida se cessa, é quando o fôlego da vida que Deus soprou nas nossas narinas volta para Deus, e o corpo ele volta ao pó da terra, da onde nós surgimos, da onde nós fomos criados. Então essa é uma realidade que a Bíblia nos apresenta. Todos nós, seres humanos, lidamos com a morte. Todos nós somos seres mortais. Todos nós morremos. Então essa é uma verdade que a Bíblia nos apresenta a respeito da morte. E como nós devemos lidar com a morte? Ora, é um desafio muito grande para nós lidar com a morte. Até porque nós vivemos o tempo todo buscando aprender a lidar com a própria vida. Nós temos dificuldade de lidar com a vida, quanto mais com a morte. Então é um desafio muito grande. Mas a palavra de Deus ela nos convida a entender a esse respeito de como nós devemos lidar com a morte. Então, primeiro, é importante nós lidarmos com a morte de maneira esperançosa. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Tessalônica, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, dizendo para que eles não fossem ignorantes, sem esperança como os demais, mas que eles, ao lidarem com a morte, que eles tivessem a convicção de que a morte não é o fim, que eles tivessem a esperança de que Deus ele tem um dia reservado para a ressurreição de todos aqueles que um dia dormiram nele. Então,
essa é uma verdade que a Bíblia nos apresenta. Nós devemos lidar com a morte de maneira esperançosa. Nós devemos lidar com a morte também com sabedoria, ou seja, nós devemos aprender a respeito da morte. É o que Paulo disse também à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 13. Irmãos, quanto à morte, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais. Ignorantes em que sentido? Ignorantes significa sem conhecimento. Ignorantes significam sem sabedoria. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês precisam saber a respeito da morte, vocês precisam compreender o que a Bíblia diz a esse respeito. Então nós precisamos lidar com a morte com sabedoria, ou seja, nós devemos entender o que a Bíblia diz a respeito da morte. Nós devemos lidar com a morte também com seriedade. Com seriedade por quê? Porque como ela é uma realidade que é inevitável e é um processo inexorável, nós precisamos, com a graça de Deus, viver de maneira intensa, viver de maneira sábia, viver de maneira esperançosa. O sábio Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele disse no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que adquiramos um coração sábio. E no verso 10 do Salmo 90, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, que a soma da vida humana na terra é 70, 80 anos. Alguns, pela robustez, vai um pouco além. Então, ainda que nós vivamos nessa terra 100 anos, ainda é muito pouco se comparado com o que Deus tem para nós. Deus tem preparado para nós a eternidade ao lado dele. Deus tem preparado para nós a eternidade com ele. Portanto, nós devemos lidar de maneira séria com a questão da morte. Se a gente levar a sério a vida, se nós levarmos a sério o dom de Deus, certamente nós, ao final dessa trajetória, ao final dessa jornada na vida, nós nos encontraremos com o Senhor no tempo determinado por Deus. O salmista Davi, ao escrever o Salmo 17, no verso 15, ele disse: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Olha só a esperança e a certeza de Davi. Quanto a mim, eu contemplarei a tua face na justiça. Ou seja, eu tenho certeza que eu vou te ver. Eu tenho certeza que eu estarei na eternidade ao lado do Senhor. Assim como Davi, você tem essa certeza no seu coração. E ele diz: e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Acordar de onde? Acordar quando? Acordar da morte. Acordar do sono do justo. E quando é que isso se dará? Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Parte da igreja de Jesus estará aguardando ele na sepultura. E parte da igreja estarão vivos, servindo ao Senhor. E nós temos essa garantia e essa certeza. Por isso nós devemos lidar com a questão da morte de maneira séria, de maneira sábia e de maneira esperançosa. Vamos juntos orar em nome de Jesus? Soberano e eterno Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento, Deus. Nós sabemos que a morte é uma realidade inevitável, porque o pecado entrou no mundo e ele devastou e ele causou graves danos, sérios problemas para a vida humana. É lógico, é claro que foi uma escolha do ser humano pecar e desobedecer, mas as consequências são danosas. Porém, Deus, nós temos a esperança da ressurreição, nós levamos a sério toda essa questão que a Bíblia nos apresenta e nós desejamos lidar com essa realidade da morte com sabedoria, entender o que a palavra diz a esse respeito, para que nós possamos crer da maneira correta e viver da maneira correta em nome de Jesus. Que o Senhor também console o coração daqueles que em algum momento da vida perderam algum ente querido. Que a certeza da ressurreição os console em nome de Jesus. Amém.